Amiga, seja muito bem-vinda ao meu canal, minha convidada mais frequente. Muita alegria. Minha convidada mais frequente aqui no meu canal Ariane Soares, nessa série de vídeos Transforma Mundo. Você já esteve por aqui 2 vezes, né? E agora a terceira. E agora Não foi? Foi só 2? Foi 2. É porque você também gravou comigo. já gravamos juntas 3 vezes, essa é a 4ª. E agora com um tema mais específico. No último vídeo a gente falou um pouco sobre você, né, amiga? A gente falou um pouco sobre você, sobre o seu trabalho, sobre o que você faz como professora, falando sobre a sua pessoa, como a sua vida é transformada a partir daquilo que você faz, como o seu trabalho, o seu ministério transforma a vida das outras pessoas. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre... a gente está falando sobre transformar mundo, sobre transformar famílias e de que maneira, quais são as maneiras que nós podemos transformar o mundo começando de dentro da nossa casa. E existe muita coisa para transformar dentro da nossa casa. Meu Jesus! Tem muita roupa suja para lavar dentro de casa, tem muito prato sujo para lavar dentro de casa. Ó Deus! Depois a gente começar a lavar a roupa suja do outro, a lavar a louça do outro. Não é, gente? Não pode se esquecer de que a gente obedece o ID, a gente obedece o ID do Senhor, mas a gente não pode esquecer de dentro da nossa casa. Tem uma música que eu gosto muito que fala que a gente precisa ganhar as nações, mas não pode esquecer dos vizinhos. A gente transforma, mas não pode esquecer de transformar dentro da nossa casa. E como todo assunto é válido, toda transformação é válida, a gente vai falar de dinheiro. Dinheiro que para muita gente isso é tabu. Tem gente que tem muita dificuldade de falar de dinheiro. Assim, eu me incluo nessa, não hoje, mas me incluiria nessa lista há algum tempo atrás, de falar essa dificuldade que a gente tem de falar preço, de falar sobre salário, de falar sobre gastos. Há algum tempo atrás eu me enquadrava nessa lista. Hoje eu fui curada, eu não tenho problema de falar se tenho dinheiro ou se tô dura. A gente vai aprendendo a lidar com isso. E é por isso que a gente vai falar um pouquinho sobre dinheiro com a Sua Guedes. Fala um pouquinho, amiga, sobre esse seu novo, como é que a gente vai falar? Esse seu novo trabalho, esse seu novo empreendimento. Um novo trabalho. Nova área de atuação. Isso, essa nova área de atuação, acho que vai ficar melhor. Então, fala um pouquinho sobre essa sua nova área de atuação. Então, agora eu estou embrenhando nessa mentoria financeira, né? Então, a gente trabalha como mentores. Eu trabalho como uma mentora financeira. E a importância disso é muito grande, porque, como a Bíblia mesmo diz, né? Por falta de conselhos, a gente deixa de ter sucesso, né? Em outras palavras. Então, a mentoria, ela é muito isso, um acompanhamento, é você ouvir o que o cliente, qual a dificuldade do cliente, qual a dificuldade financeira que ele tem, entender o que ele quer alcançar e ir caminhando com ele para ele alcançar aquele objetivo. E assim, uma coisa que mais está me encantando nessa nova área de atuação é que é um trabalho muito de dentro para fora, sabe? Porque às vezes você vai atender alguém que está endividado. Não é só você chegar lá e ensinar ele a acabar com aquela dívida. É você entender por que ele cumpriu aquela dívida, qual é o padrão que ele tem, que faz ele ter dívidas. Porque se você pega e
simplesmente resolve o efeito, a causa ela vai aparecer em um outro momento e aquele efeito vai aparecer em um outro momento depois também. Então é um trabalho muito, eu falo assim, gente, não é sobre planilhas, né? Que o pessoal fala assim, eu não gosto de planilha, não gosto de conta, não gosto de matemática, eu não vou saber. Não, mas não é sobre planilha, não é sobre dinheiro, é sobre sonho, é sobre pessoas, é sobre o que cada um espera, o que cada um deseja. A matemática humana, né? E exatamente, eu me encontrei exatamente por causa disso. Eu sempre me achei uma estranha no mundo da matemática apenas. Porque eu sempre fui uma matemática que gosta de ler, que gosta de escrever, que gosta de falar. Então, tipo assim, eu sou meio a meio. Gosto de aconselhar, gosto de... Enfim. Você não gosta de se isolar no laboratório, né? Não, gente. Nunca, jamais será. E a gente, querendo ou não, tudo na minha vida sempre girou em torno disso, de ensino, aconselhamento. E essa área, ela exatamente juntou tudo que eu gosto, né? Legal. Então, eu tenho a possibilidade de aconselhar, de orientar, de fazer cálculo, né? De fazer as contas, de montar estratégias, mas também de ver esse lado humano que é fantástico. É fantástico, que cada um é diferente, cada cliente não é uma receita. Para cada cliente é uma mentoria diferente, são processos diferentes. É muito legal. Que legal. Então tá, então a gente está falando aqui, apesar da gente estar falando de dinheiro, a gente continua falando de transformação, de Transforma Mundo. Dentro de Transforma Mundo, uma caixinha dentro de Transforma Mundo, a gente vai falar de Transforma Famílias. E quando a gente fala de transformar família, a gente tem no mínimo 2 pessoas dentro da mesma casa, debaixo do mesmo teto, dividindo a mesma cama, 2 escovas de dente no mesmo potinho do banheiro. No mínimo isso. E a minha primeira pergunta para você, amiga: dinheiro meu, dinheiro seu ou dinheiro nosso? Paz. Isso é uma coisa que dá um caldo tão tenebroso. Porque, assim, hoje em dia, as pessoas estão muito egoístas, né? As pessoas têm uma tendência de olhar muito para si, de ser mais centralizadoras e tudo mais. Só que, inclusive, né, vou deixar até isso bem claro, quando você atende um casal, você não está ali para estipular o que você acredita. Tem várias maneiras de fazer, por exemplo, planejamento financeiro para casais. Mas eu vou falar do que eu acredito. Sim. E do que eu acredito que dê mais certo. E até do lado de fora, a sociedade, os negócios, vem assim também. Então, por exemplo, eu acredito que quando a gente casa, a gente se torna um. Sim. É um, gente. Um. Não é mais ou menos um. Não é mais ou menos um. Não é eu nem ele, somos nós, sabe? Então, o que a Sulamita acredita? Tem gente que faz assim, ó. Antes de eu falar o que eu acredito. Tem gente que faz assim. A despesa da casa é 2.000, então você vai pagar 1.000 e eu vou pagar 1.000. Né? Tem gente que vai fazer, sei lá, uma divisão por coisas. Você paga a conta de luz, você paga não sei o quê, eu vou pagar a televisão, eu vou pagar a escola das crianças, aí faz essa divisão assim. E tem esse comum, que a gente, como é que é esse sendo um? A gente junta tudo e eu não vejo mais quanto eu ganho ou quanto o Mário, meu esposo, ganha. A gente olha, nós ganhamos X. Então, a partir do momento que a gente casou, a gente não tem mais o meu salário e o salário dele. A gente tem o nosso salário. É uma renda familiar. Então, a gente junta tudo, paga tudo que tem que pagar e o que sobra, a gente divide meio a meio. Mas Sula, eu ganho mais do que ela, ou eu ganho mais do que ele. Então, não tem essa diferença. Somos um.
Então, é uma coisa assim que dá muito certo, porque não existe briguinhas. Por exemplo, se meu marido paga a conta de luz, eu tenho um probleminha, porque eu sempre esqueço a luz acesa. Então, ele fica toda hora, amor, apaga a luz. Amor, apaga a luz. Se a gente faz uma divisão dessa, que ele paga a conta de luz, o que ele vai falar para mim? Você fica deixando a luz acesa? Porque sou eu que pago. Não é? E aí começam as tretas familiares. Ah, você está direto nesse telefone? Porque sou eu que pago. E aí começa a criar divisão, onde deveria ter apenas união. Sim. Então, eu não acho legal essa divisão, não acho saudável como casal fazer essa divisão desse jeito. Quer ver um exemplo? Vamos supor que o cara ganha, sei lá, 1.000 e a mulher ganha 3.000. Aí, como eu falei para vocês, a despesa da casa é 2.000. Então, 1.000 para ele, 1.000 para ela. Só que então, 1.000... Ele acaba. E ela não vai ter 2. Então, como é que fica ele em frente a ela? Ela fica lá bem, com muito dinheiro no bolso, e ele sem nada para fazer o que ele quiser fazer de diferente, sem R$1 no bolso para botar na carteira, entende? Como é que fica a autoestima desse cara, ou da mulher que ganha menos que o marido, então aí não sobra quase nada, e mulher gasta muito mais, né? Ou não sobra quase nada. Tem às vezes, aquele constrangimento de pedir, né? Tem que ficar pedindo dinheiro. Pô, cara, eu acho que cria muito atrito. Eu acho que é uma brecha para criar muito atrito. É claro que tem gente que funciona muito bem. Se funciona muito bem, beleza, mas eu acho que é uma brecha para criar muita briga no casal e divisão, de perder essa noção de que vocês são um e que se um ganha, o outro tá ganhando também. E se um perde, o outro tá perdendo também. Se você for comprar uma casa e você falar que você é casado, eles não vão querer saber quanto você ganha. Eles vão querer saber quem mora com você. Então é a renda familiar. O mundo enxerga a renda familiar, casal comum, mas às vezes isso no mundo evangélico, né, que eu tô falando, às vezes dentro do mundo evangélico a gente vacila nisso aí, nessa visão, né? A Bíblia fala das raposinhas, né? São as raposinhas que devoram. Quando você vê, já não tem mais nada, quando você vê, já não tem mais relacionamento, quando você vê, vocês já brigam mais do que qualquer outra coisa, tudo por causa dessas coisinhas pequenas que vão se acumulando ao longo do relacionamento, né? Verdade. Então, vamos lá. Outra perguntinha, amiga. Quais são os primeiros sinais de que uma família não está administrando bem o dinheiro? Vamos lá. Primeiro, se você gasta mais do que você ganha. Imbatível essa. Imbatível, pá. Se você fica toda hora passando cartão de crédito para dar conta do que um mês não foi, se você está pagando o mínimo do cartão de crédito, coisas do tipo, já está horrível. Precisa parar e fazer um check-up na vida financeira, urgente. Se você gasta, esse é o primeiro caso. Segundo caso, se você gasta tudo que você ganha. Se tudo que você ganha você precisa gastar no mês, também é sinal que a gente precisa dar uma olhada aí com mais carinho. Se também se a família tem aquela sensação de final de mês, sabe aquela sensação de final de mês? Tipo, começa o mês e estamos ricos. Aí a última semana do mês, não posso ir porque final de mês, né? Estamos no final do mês. Sempre que acontece alguma coisa, não, a gente não pode, ou a gente não tem como fazer isso porque estamos no final do mês. Outra frasezinha que combina dessa, não sei se está na sua lista, eu tenho que esperar o cartão virar. É uma frasezinha famosa. Não estava na minha lista. Tem que esperar o cartão de crédito virar. Então, é complicado, né? Porque uma vida financeira equilibrada, ela é dividida, bonitinha, para você viver o seu mês igual, tanto no início quanto no fim. Sim. Né?
Você pode não ter dinheiro para fazer talvez uma extravagância, né? Um gasto maior, mas você tem dinheiro para tudo que é necessário, igual, do início do mês até o fim do mês. Né? Aqui em casa a gente separa até o dinheiro do pão. Tem o dinheiro do pão pro mês todo, ou tem o dinheiro dessa. Posso estar dura, mas eu vou ter o dinheiro de sair no final de semana. Eu vou ter o dinheiro de ir no sacolão, de comprar o meu queijo, que eu sou uma rata. Então, a gente. Exatamente. Tá morando em Minas, então, agora? Nossa, amiga, você foi morar no lugar certo, hein? Eu vou trazer os queijos aí. Queijo aí é mais barato, amiga? É. Olha, eu vou trazer o estoque. Eu vou... Manteiga. Ai, meu Deus. Adoro. Então, a vida financeira equilibrada, ela não tem uma sensação de oscilação. Ela é sempre estável. Você pode ter uma vida modesta, tá? Mas vai ser estável, né? Você sabe o que está acontecendo do início ao fim do mês. Ah, e uma coisa também. Se um dos cônjuges gasta muito ou poupa muito, é que tem os dois extremos. Tem. Porque às vezes a pessoa é gastadora demais, isso atrapalha demais a vida dois, porque se a outra pessoa é equilibrada, ela vai ficando numa agonia, Sim. né? Porque vai ser total, né? A gente aprende os perfis financeiros. Há um tempo atrás eu era agoniada. Quem é financista? Agora nós já somos equilibrados. Arrasou, manda um abraço pro Sérgio aí. Dindo, parabéns, hein, Dindo? Equilibrou, hein? A gente aprende na educação financeira que cada um tem um perfil financeiro diferente. Então, às vezes, rola muita briga, porque são perfis diferentes. Então, tem o gastador, tem o poupador, tem o financista, tem o desligado, tem o descontrolado. Então, vamos supor, o financista, eu sou uma financista. Que é aquela pessoa que ela não é que ela gasta demais ou ela poupa demais, ela analisa o custo-benefício das coisas. Então, ao mesmo tempo que a pessoa poupa, ao mesmo tempo ela sabe viver uma experiência. Ah, não vou ficar fazendo conta de tudo, né? A gente faz conta, mas tem alguns momentos que são especiais. Se essa pessoa, se um gastador, por exemplo, como o nome já deixa bem claro, não precisa muito de explicação. Mas o gastador casa com o poupador, ele quer economizar tudo que ele puder economizar, ele quer economizar. E o gastador, tudo que ele puder gastar, ele vai querer gastar. Por quê? Sabe por que o gastador pensa? O gastador pensa, não sei se eu vou estar viva amanhã. Não sei nem como é que vai estar a minha vida amanhã, eu tenho que viver hoje. Né? E o poupador não, o poupador pensa, não, vai ter um amanhã e vai que acontece alguma coisa e eu não tenho um tostão. Então, olha o conflito. Então, se os cônjuges têm perfis financeiros diferentes, vocês precisam de uma mentoria financeira. Por quê? Porque é uma coisa que precisa ser tipo gabinete, sabe? Precisa de alguém para conciliar. Quando você está dentro do problema, você não consegue enxergar e às vezes um vira muito crítico um do outro, né? Então a mentoria financeira, ela ajuda o casal a encontrar o equilíbrio, né? Encontrar o meio termo, encontrar onde um abre um pouco mão de poupar e o outro abre um pouquinho mão de gastar, dependendo do valor que cada um tem no uso do dinheiro. É quase uma terapia, sabe? E é bem isso. Então, se no casamento existem esses perfis financeiros diferentes, precisa de uma educação financeira para vocês dois. Às vezes, um se resolveria bem sozinho, mas porque tem o outro, que é totalmente oposto, acaba dando choque. Então, vamos lá. Quais são, o que você pode dar de dica de os primeiros passos, as primeiras atitudes para isso começar a mudar, para começar a existir um pouquinho de equilíbrio
talvez aí nesses extremos. Quais são os primeiros passos? Então vamos lá. Quem estiver assistindo, anota aí. Primeiro, vocês precisam fazer um alinhamento de expectativas, o casal. Porque às vezes um está idealizando muita coisa, o outro também, só que ninguém sabe do que cada um quer. Então, um está sonhando em fazer alguma coisa com dinheiro e o outro está sonhando em fazer outra coisa com dinheiro. Então, é importante os dois sentarem, conversarem e alinhar as expectativas. Conversarem sobre os desejos, os sonhos, projetos que cada um tem. Esse é o primeiro passo, para vocês poderem se encontrar e encontrar um equilíbrio. Segundo passo, fazer uma análise da contabilidade de vocês atual. Botar no papel ou na planilha, como você ficar mais à vontade, anotar tudo que vocês gastam, tudo que sai da despesa de vocês. Feito isso, vocês vão sentar e vão pensar na prioridade de vocês. Vocês não fizeram um alinhamento de expectativas, e aí vocês vão decidir quais são as prioridades de vocês. Olhou as prioridades? Volta para a planilha que você fez e começa a cortar. Cortar aquilo que não é prioridade para vocês. Isso não tem uma receita de bolo, cada um vai ter uma prioridade, cada um vai saber o que vai abrir mão ou não, mas juntos vocês decidam o que é prioridade e o que pode ser descartado. Legal. E, né, porque isso é importante. E aí vocês vão fazer o quê? Uma planilha agora compatível com o desejo de vocês dois. E essa planilha que vocês vão fazer, ou essa análise, esses gastos que vocês vão botar, para vocês terem uma vida organizada, precisa ter um teto para todas as coisas. Porque o que acontece com uma pessoa que é desorganizada? Ela vê o dinheiro na conta, enquanto tem dinheiro na conta, amor, preciso no sacolão, tem dinheiro? Tem, vai lá e vai no sacolão. Aí vai e gasta. Quero comprar pão, tem dinheiro para comprar? Tem. Vai lá e compra o pão. Não tem um teto de gasto para cada coisa. Então, você fica descontrolado, as coisas vão saindo, aí de repente você olha a tua conta e não tem mais. Aí o que acontece? O que acontece quando não tem mais? Sempre acontece isso. Uma emergência. Quando acontece a emergência, que você já gastou tudo, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Vai passar o cartão de crédito. Se for uma emergência muito brava, vai pedir um empréstimo. E é assim que as pessoas começam a se enrolar. Show. Amiga, eu acho que assim, super. Não, assim, se a gente fosse falar tudo que é de fato importante, a gente ia fazer uma websérie aqui. A gente ia ter temporadas, temporada 1, temporada 2, temporada só com casal, temporada com filho, temporada com viagem. A gente fazia um monte de temporada. Mas assim. Com certeza. Muito obrigada por você ter aceitado esse convite de falar um pouquinho sobre isso e de como tudo isso, esses pequenos detalhes que você falou, eles ajudam a transformar a nossa vida. Quando a gente tem um equilíbrio dentro de casa e a finança está inclusa nisso, obviamente, você tem paz, você tem tranquilidade para fazer coisas talvez que você considere mais importantes. Mas às vezes essas pequenas coisas que que tiram o nosso sono, que deixam a gente cheio de ansiedade, que traz às vezes tem gente que fica até doente por causa disso. Isso atrapalha todo o restante da nossa vida. Todo. E uma coisa, né? Acho que é o segundo lugar de divórcio, a causa, né? A segunda causa de divórcio é dinheiro, né? Incompatível. E em tudo dentro do relacionamento, a gente precisa entender que a gente é um só, que nós somos um só. E isso também, independente de como o casal escolhe administrar, acho que é básico entender que o casal é um só. Então, se tem aquilo que você falou, se as expectativas são diferentes, se os sonhos são diferentes, se os ideais são diferentes, se os projetos são diferentes, como é que essas duas pessoas conseguem ficar juntas de forma saudável se nada na vida delas concilia, encontra uma com a outra? E a finança também passa por isso, né? Nós somos um
o casal, a família precisa entender que é um financeiramente falando. Amiga, agora então, deixa seu contato, fala sobre o seu, como é que as pessoas podem te encontrar para ter essa sua mentoria, para ter essa sua ajuda para equilibrar as finanças da casa, como é que as pessoas te acham? Então, no meu Instagram, @su.mentoria Vou deixar aqui financeira. embaixo. Show. E você pode mandar um direct para mim, que a gente conversa, eu tenho uma prática de fazer uma sessão de alinhamento que a gente fala. Essa sessão você não paga nada e é uma sessão onde você vai contar o seu problema, vai contar o que está acontecendo e eu vou ver um possível processo para acompanhar essa pessoa. Então, essa sessão é uma sessão gratuita, 0800. Você pode falar comigo pelo direct que a gente marca. Ou então. Amiga, muito obrigada. Eu que agradeço. Você sabe que você vai voltar aqui muitas vezes, né? Ainda mais agora para vira e mexe, a gente vai voltar aqui falando sobre dinheiro, sobre outras temporadas. E eu chamo você de novo para bater esse papo aqui comigo, para a gente falar sobre relacionamento, sobre dinheiro, sobre a viagem dentro do relacionamento, como é que a gente gasta dinheiro viajando, como é que a gente gasta dinheiro para construir alguma coisa nova, para construir um projeto, para construir uma casa, como é que a gente começa a se preparar financeiramente para ter filhos. A gente tem um monte de assunto para falar financeiramente aí pela frente. Eita! Vem com muito prazer, amiga. Muito obrigada, tá? Beijão. E tchau, tchau. Tchau, tchau.